Olá, estudantes da segunda série de língua espanhola. Nesse vídeo vamos falar sobre polissemia. Eu sou a professora Elisiane. Vamos então dar uma olhada no nosso conteúdo. Vamos a reflexionar. Temos aqui uma imagem e uma frase questionando, perguntando: se recupera o agujero de la capa de ozono? Você conseguiu compreender o sentido e o significado dessa frase? Pode ser que a imagem tenha te ajudado um pouco e você tenha mais ou menos uma noção do que se trata. A ver, ¿qué es la capa de ozono? Se denomina capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta absorbe entre el 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frequência. Então, temos aí um desenho bem ilustrativo, explicativo, que nos ajuda, nos auxilia a compreender que se trata da capa de ozono, né? Además de la definição, se trata aí dessa camada de proteção que está ao redor do planeta Terra e que a protege desses raios ultravioletas. Vamos a pensar agora sobre a palavra capa, que aparece aí, capa de ozono. Agora aparece novamente. A Ramón le sienta de maravilla la capa e termina com outra capa de pintura. E agora, a palavra capa tem outros significados. Has compreendido a diferença dessas palavras em las frases? Você conseguiu entender? Ou será que ficou tudo muito confuso? Vamos ver, vamos com calma compreender do que se trata. No nosso primeiro exemplo, na primeira frase que a professora leu, capa significa prenda de vestir, uma peça de roupa, bien? Prenda de vestir larga, comprida e suelta que cubre o corpo, a su hembra, capa contenida, abotonada. Então, vamos voltar lá na frase? Ela diz assim: a Ramón le sienta de maravilla la capa. Ajudou um pouquinho? Agora faz mais sentido, sabendo aí que a palavra capa se trata de uma prenda de vestir, de uma peça de roupa? A tradução dessa frase seria que para Ramón, a sua capa lhe veste maravilhosamente bem, lhe cai maravilhosamente bem, ficou muito bem nele. Bien? Lá no segundo exemplo, a palavra capa é capa de pintura. Em português, uma camada de tinta, certo? Então se refere aí a uma demão de tinta, uma nova capa de pintura em la pared. Analisando a língua agora, a palavra capa apresenta mais de um significado. Por quê? Porque é uma palavra polissêmica. Que significa polissemia? A ver, polissemia se refere a la palavra que tem mais de um significado. Para identificar qual é o significado da palavra em cada caso, se devem tomar em conta o contexto. Então, muito importante sempre analisar a frase toda, o contexto de fala, de conversa. É decir, o sentido da frase ou la oração completa. Las palabras polissémicas pertenecem sempre à mesma categoria gramatical. No caso aqui, nós temos três exemplos com a palavra capa, capa de ozono, capa de vestir e capa de pintura, mas nos três exemplos temos aí um substantivo, que é uma palavra usada para dar nome. Bien? Polissemia, temos acá 2 exemplos: carta, correspondência, comunicação escrita, e carta também, menu de restaurante, o cardápio. E mais 2 exemplos: mango, que pode ser uma fruta, aqui tienes unos dulces e jugo de mango. E no outro exemplo é um cabo, e sostenia um cuchillo de mango negro, e segurava uma faca de cabo preto. Muito bem, neste vídeo nós falamos sobre polissemia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.